e começaremos a trabalhar sobre os nossos distintivos dos batistas regulares. Eu quero indicar aqui, para os amados irmãos que estão me acompanhando, o livro Os Distintivos dos Batistas Regulares, livro que foi publicado em 2003, no aniversário de 50 anos da AIBREB, Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil. E é um livro, eu chamo de orelha de rato, é um livro pequenininho, tem poucas páginas, e nós temos aqui nesse livro uma obra que vai falar sobre os distintivos dos batistas. Eu quero indicar aí para os amados irmãos que estão nos acompanhando e desejam ter esse material em suas mãos, para então poder estudar, analisar, ver as bases bíblicas e aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós defendemos e temos como base de fé e doutrina para a nossa forma de viver. Primeiro quero trabalhar aqui o conceito teológico da primeira doutrina que nós iremos trabalhar nesta manhã, que é a autoridade e infalibilidade da palavra de Deus. Esse é o primeiro distintivo que nós queremos trabalhar, está dentro da área que nós chamamos de bibliologia. Então esse é o primeiro distintivo que nós queremos destacar. Bibliologia, a autoridade e infalibilidade da palavra de Deus. Primeiro, eu quero colocar aqui o fato de que a Bíblia é a palavra de Deus revelada em linguagem humana e escrita por homens santos de Deus e inspirada pelo Espírito Santo. Então essa é a primeira afirmativa que nós colocamos, dado o fato de que a Bíblia ela é a autoridade para as nossas vidas como palavra de Deus, e ao mesmo tempo ela é infalível, ela não contém falha, ela é perfeita, a perfeita revelação de Deus para as nossas vidas. Então a Bíblia ela é a palavra de Deus revelada em uma linguagem humana. Primeira questão que eu quero destacar aqui é o fato de que ela foi dada a nós através de uma linguagem humana, dentro de uma cultura humana, escrita por homens, dentro de uma cultura, em um determinado tempo, em uma determinada localidade, e essa escrita é dada em uma linguagem humana. Nós temos, inclusive, a Bíblia escrita em 3 linguagens. Nós temos a Bíblia no grego, no hebraico e no aramaico. Para nós, em lugares diferentes. Nós temos culturas diferentes, nós temos atividades diferentes, nível cultural diferente de cada autor que a escreveu. Então nós temos a Bíblia dada em um contexto completamente humano, dado em um contexto completamente numa linguagem humana. Quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias juntamente comigo para 2 Timóteo, onde nós encontraremos a primeira referência de que a Bíblia ela é inspirada por Deus, toda a Escritura é inspirada, e que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3. A Bíblia ela foi escrita em 3 continentes diferentes: Europa, Ásia e África. E em todos esses continentes nós vamos encontrar forma cultural diferente, economias diferentes, nível de saber diferente, atividades diferentes por parte dos seus autores. A Bíblia é um livro único, singular, diferente de todos os outros livros que você possa ter lido ou conhece ou venha conhecer. Ela levou em torno de 1.500 anos para ser produzida, em torno de 40 homens diferentes, dos quais, em sua grande maioria, nunca se conheceram, trataram de assuntos diversos sem entrar em contradição. A Bíblia é um livro singular, em toda a sua produção, levando em conta esse tempo necessário para ser produzida. É um livro singular. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 16, diz desta maneira: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo está trabalhando aqui um contexto do Antigo Testamento, um termo de inspiração do Antigo Testamento. Quando nós voltamos para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma forma em que os profetas utilizavam para reivindicar inspiração, para reivindicar uma revelação divina. Sempre a forma que eles mencionavam, inicialmente para declarar a palavra de Deus, era a seguinte forma: assim diz o Senhor. Então Paulo ele está aqui trabalhando esse conceito de inspiração do Antigo Testamento. Essa palavra nós encontramos ela somente aqui em 2 Timóteo capítulo 3, é um termo raro utilizado por Paulo, mas ele está exatamente trabalhando a ideia de que toda palavra ela foi inspirada, ela foi dada por Deus ao seu povo, tanto no Antigo Testamento como a igreja no Novo Testamento. Uma outra passagem que nós encontramos também sobre a palavra de Deus inspirada e dada numa linguagem humana é em 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Então 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, diz desta maneira: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Pedro, ele também está trabalhando a mesma ideia que Paulo trabalha na sua segunda carta a Timóteo, a inspiração de toda a Escritura. Primeiro, Pedro ele enfatiza de que a profecia, que aqui é a Escritura, a profecia da Escritura, a mensagem da Escritura, a revelação de Deus dada ao homem, ela não foi algo particular dos autores. Nenhum teve a brilhante ideia de escrever a palavra de Deus, de produzir esta mensagem, de produzir a Escritura. Ele diz que não foi algo, primeiramente, vinda de homens. Ele diz que nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não foi algo simplesmente vindo de uma ideia humana, uma criação humana, uma elaboração humana. Ele diz que a revelação foi homens santos de Deus que a escreveram, mas a escreveram porque veio da parte de Deus. Foi Deus que deu a revelação, Ele que entregou essa mensagem a estes homens. Uma palavra que Pedro utiliza aqui, muito importante, que vai enfatizar a ideia da inspiração, é o termo movidos. Pedro está utilizando um termo utilizado na época ali pelos pescadores. Ele era um pescador. E ele está usando um termo utilizado quando eles iam pescar e eles entravam no barco, iam ao mar, então eles içavam as velas, e as velas então eram sopradas ali pelos ventos que moviam o barco. Pedro está dizendo que foi exatamente desta maneira que aconteceu. Deus moveu, assim como o vento soprando nas velas do barco e o fazendo mover, Deus também desta maneira, usando aqui essa analogia, esta comparação, que era algo que ele conhecia, era o termo que ele conhecia. Ele não era um grande doutor como Paulo, um grande PhD da época, e ele estava utilizando um termo que ele conhecia para explicar a maneira como Deus entregou sua palavra aos homens. Então ele moveu cada um desses escritores para escrever exatamente aquilo que Deus estava entregando a cada um deles. Então, em primeiro momento, a Bíblia, como autoridade e infalível palavra de Deus, ela foi dada em uma linguagem humana, revelada em uma linguagem humana, escrita por homens santos de Deus e inspirada, dada por Ele, soprada por Ele a estes homens que foram preparados desde o seu nascimento para este momento, escrever aquilo que Deus queria que fosse escrito, da maneira como Ele queria que fosse escrito.
Cada palavra nos manuscritos originais é a autêntica palavra de Deus. Cada palavra escrita, cada acento, cada vírgula, cada caractere que foi impresso ali por cada autor com tinta e pena, no manuscrito original, é a autêntica palavra de Deus. Vamos lá para Mateus capítulo 5 e 18. Mateus 5 e 18. Nós vamos encontrar esta afirmação do próprio Jesus Cristo, falando a respeito da palavra de Deus como infalível, como autêntica, como a própria palavra de Deus impressa ali no manuscrito. Mateus 5 e 18, nós encontramos a seguinte afirmação: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um ir ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O que Jesus está dizendo aqui, amados irmãos, é que cada letra, cada acento no ir, uma vírgula, um acento em cada letra, vai se cumprir. Ou seja, quando o apóstolo estava escrevendo, cada letra que ele escrevia era inspirado. Cada acento que ele colocava em uma dessas letras era inspirado, dada por Deus. E como é a palavra de Deus, há de se cumprir rigorosamente, nada deixará de ser cumprido. Então ele está dizendo aqui que a letra, ela é cumprida. Toda a letra, ela é inspirada, ela é a palavra de Deus. Todo o seu conteúdo é a verdade, completamente isento de erro, infalível. Toda a mensagem, todo o conteúdo da palavra, esse conteúdo, toda essa mensagem é a palavra de Deus, é verdade e não contém erro. Nós vamos encontrar uma passagem que Jesus está discutindo com os judeus e ele enfatiza exatamente isso, de que o conteúdo da mensagem é verdade, é a palavra de Deus. Vamos lá para João capítulo 10, versículo 35. João 10 e 35. João 10, 35, encontraremos nessa passagem Jesus Cristo, ele, no contexto maior, afirmando ser o Filho de Deus. No versículo 30 do capítulo 10, ele diz que ele e o Pai são um só. Quando os judeus ouvem ele fazer essa afirmação, pegam em pedras para apedrejá-lo, para matá-lo, porque eles entendem que Jesus está blasfemando ao se colocar como Deus. Porque se Jesus Cristo é Filho de Deus, logo Ele é Deus. Se Jesus Cristo e Deus são um só, logo Jesus Cristo é Deus. E no versículo 31 diz que novamente os judeus que estavam ouvindo Cristo pegam em pedra para atirar nele. Aí Jesus diz: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Versículo 36 do capítulo 10. Responderam-lhe os judeus: não é por obras boas que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homens, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Aí ele cita Salmo 82 e 6. Eu disse, sois Deus. Se ele chama deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então, ao citar aqui esta passagem, Jesus está dizendo o seguinte, da seguinte forma, de acordo com Salmo 82 e 6. Se Deus chamou deuses, os juízes, reis e autoridades, se ele chamou essas pessoas a quem ele delegou a autoridade de deuses, quanto mais ao seu filho, quanto mais a mim, que sou filho dele. Então Jesus Cristo está aqui dizendo o seguinte, que a palavra, ela se cumpre, e o conteúdo que está lá em Salmo 82 e 6, é um conteúdo que autentica, é um conteúdo que valida Jesus Cristo como Deus. E ele então
cita essa passagem para provar para os judeus que ele e o Pai são um só, que ele é Deus, e a Escritura afirma isso. É impressionante, é algo forte para mostrar que toda a Escritura, tanto de forma plenária, verbal, ela é a palavra de Deus. Ainda em João 17:17, nós vamos encontrar Jesus Cristo, mais uma vez, enfatizando a respeito da palavra de Deus como isenta de erro. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por que que nós devemos acreditar em tudo o que a palavra diz? Por que devemos acreditar em todo o conteúdo da mensagem, em toda a palavra da Escritura? Por quê? Porque é a palavra de Deus. Deus, ele é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus é a própria verdade. Então, amados irmãos, em primeiro momento, nós estamos trazendo aqui a lume o fato de que a palavra de Deus, ela é autoridade e é infalível. O fato de que ela foi nos dado numa linguagem humana, escrita por homens, dentro de um contexto humano. Ela é inspirada por Deus. A palavra, nos seus manuscritos originais, é a palavra de Deus. Quando eu falo nos escritos originais, eu não me reporto a esta tradução que eu tenho aqui em minhas mãos, mas eu estou falando daquele registro escrito com tinta e pena pelo próprio punho do profeta, pelo próprio punho do apóstolo, do escritor que estava redigindo a palavra de Deus. Todo o conteúdo dela, toda a mensagem da palavra de Deus é a verdade, completamente isenta de erro. A Bíblia é a única autoridade do crente em matéria de fé e prática. Quando nós falamos de que a Bíblia é a única autoridade do crente em matéria de fé e prática, nós estamos querendo dizer de que ela é a regra que nós precisamos para não somente crer em Deus, mas praticar toda a vontade dele em nossas vidas. Nenhuma outra lei pode sobrepujar ou pode sobrepor a vontade de Deus. O crente, tudo que ele deve fazer, tudo que ele deve realizar, deve ter em mente de que as Escrituras é a regra, é o padrão que deve nortear, que deve conduzi-lo em sua vivência, em sua prática, seja na área familiar, econômica, cultural, política, religiosa, enfim, a vida do crente, 24 horas, desde o levantar até o deitar, deve ser uma constante nas Escrituras, se reportando a todo momento a palavra de Deus como um padrão de avaliação da doutrina e da conduta humana. Hebreus capítulo 4, versículo 12, eu quero te convidar a seguir comigo juntamente para esta passagem. Hebreus 4 e 12. É um texto em que nós vamos encontrar o autor de Hebreus falando sobre a eficácia da palavra de Deus para as nossas vidas. Hebreus 4 e 12, me perdoe, Hebreus 4 e 12. Nesta passagem encontraremos o autor da carta aos Hebreus falando sobre a eficácia da palavra de Deus. Diz desta maneira: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando nós lemos essa passagem, sempre o que vem em nossa mente, ou na mente dos leitores inicialmente, é a ideia de que é possível separar propósito dos pensamentos, é possível dividir alma e espírito, é possível dividir juntas e medulas. Nós temos aqui
a ideia de coisas inseparáveis. Separar a alma do espírito, isso é impossível. A alma e espírito é a mesma coisa. Juntas e medulas, nós temos aqui um termo técnico na área da medicina. Separar a junta da medula vai danificar, vai prejudicar o membro da pessoa. Então isso é impossível. Como é possível separar a mente dos propósitos? Isso é impossível. Então nós estamos aqui trabalhando a ideia de divisão, certo? Estamos trabalhando aqui a ideia da eficácia, do quanto a palavra de Deus ela é profunda, ela penetra, ela age, ela pode ir ao fundo e ao profundo do âmago do coração do ser humano, quando nenhum outro elemento é capaz de fazer. Então nós temos aqui a eficácia, o quanto a palavra de Deus é eficaz na vida do crente, daquele que serve a Deus. A Bíblia tem como propósito comunicar a natureza e a vontade de Deus. O propósito das Escrituras, como revelação de Deus, tem como esse alvo principal comunicar a natureza e a vontade de Deus ao ser humano. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Nós vamos encontrar nesta passagem a ideia da proclamação do Evangelho, daqueles que devem ir e devem proclamar, devem anunciar a Jesus Cristo. Mas como conhecerão a mensagem se não há quem proclame? Como conhecerão a Deus se não tem quem possa ir proclamar a mensagem? Então Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. E aí nós temos nesse contexto a ideia da proclamação do Evangelho. Quando você volta para os versículos anteriores, você vai encontrar Paulo falando sobre a importância de enviar pregadores do Evangelho para que possam pregar o Evangelho. Volte comigo para o versículo 13 de Romanos 10. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo ele começa a fazer algumas perguntas retóricas. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aí no versículo 17, ele traz aqui a lume a natureza de Cristo, que deve ser revelada através da sua palavra. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O propósito da mensagem de Deus é comunicar a natureza e a vontade de Deus ao ser humano. O Evangelho é a proclamação, a revelação de Deus ao homem, falando sobre o que ele é e o que ele faz. Ainda em 2 Timóteo 3, 15 a 17, que nós já lemos, vamos encontrar a palavra de Deus como inspirada, que é útil para tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra de Deus. A palavra ela é útil para corrigir, para repreender, ela é útil para educar na justiça, como a manifestação da natureza de Deus ao homem. Então a palavra de Deus, amados irmãos, ela é a autoridade, ela é infalível para as nossas vidas, ela não contém erro, ela é a única autoridade do crente em matéria de fé e prática. A Bíblia, ela também deve ser entendida de forma literal. A Bíblia ela não deve ser entendida de forma simbólica, ela não deve ser entendida de forma alegórica. A palavra de Deus deve ser entendida de forma literal. Quando a Bíblia diz que a jumenta de Balaão falou, devemos entender exatamente isso. A jumenta falou. Quando nós lemos de que o mar vermelho foi aberto, é isso mesmo, o mar vermelho foi
aberto. Quando nós lemos nas Escrituras de que a Bíblia menciona o fato de Cristo ter morrido na cruz, era uma cruz mesmo, feita de madeira, não era algo simbólico. Quando nós lemos de que Jesus Cristo ele andou sobre o mar, é isso mesmo que ele está dizendo, ele andou sobre o mar. Então nós devemos entender a Bíblia de forma literal, exatamente como ela nos foi dado. A Bíblia ela foi dada de forma gramatical, dentro de um contexto humano, dentro de uma gramática humana, o hebraico, o grego e o aramaico. Ela deve ser entendida dentro das suas regras gramaticais, ela deve ser entendida dentro desta forma literária que ela nos foi dada. Então a Bíblia, ela não é um compêndio de alegorias, ela não é um compêndio de um texto espiritual que somente os iluminados acreditam, como fazia Orígenes. Não, a Bíblia ela deve ser entendida de forma literal, certo? Quando estamos lendo algumas passagens que não nos permite entender de forma literal, aí sim a gente precisa entender se há ali uma simbologia, como vamos encontrar em diversas passagens do Apocalipse, como vamos encontrar em algumas passagens dos livros de Daniel. Quando a passagem não nos permite entender de forma literal, aí sim a gente precisa buscar uma analogia, uma comparação para a mensagem que ali está escrita, certo? Então a Bíblia deve ser entendida de forma literal. E a Bíblia é suficiente e relevante para o cristão moderno, que é o grande quê da questão. A Bíblia ela ainda é suficiente para a modernidade? A Bíblia não é um livro antigo que contém normas e regras que não podem mais ser utilizadas, não são mais úteis para os nossos dias? Não, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e como palavra de Deus, infalível, ela é útil, e ela deve ser relevante e suficiente para todas as épocas em que a humanidade já viveu, está vivendo e viverá no futuro. Ela é suficiente, ela é relevante para tratar de questões sobre a concepção, ela é suficiente para falar sobre questões de pena capital, ela é suficiente para tratar de questões familiares, problemas da alma, de depressão, de síndrome do pânico. Ela é suficiente para tratar sobre como os governos devem proceder, como o marido deve tratar a esposa, como os filhos devem tratar os pais, como a sociedade deve proceder no dia a dia. A Bíblia ela é suficiente para todas as questões cruciais para a vida do homem. Ela é relevante para a nossa época. No entanto, muitos intelectuais do nosso tempo tentam descredibilizar as Escrituras, buscando enfatizar que é um livro antigo e que não tem valor para os nossos dias. Se nós queremos tratar a Bíblia dessa maneira, também precisamos tratar da mesma maneira os livros antigos que são considerados autoritativos em determinadas áreas hoje em dia, como a Ilíada. Se queremos desconsiderar a Bíblia, precisamos também desconsiderar os escritos de Homero, precisamos desconsiderar a Ilíada, precisamos desconsiderar todo esse pensamento grego que até hoje é ensinado nas universidades. Precisamos desconsiderar esses escritos tão antigos quanto a Bíblia. Precisamos entender que se a Bíblia vai ser posta em dúvida, esses livros, esses escritos antigos também devem ser considerados postos em dúvida. Amados irmãos, nesta manhã nós apresentamos aqui o primeiro distintivo porque os batistas defendem a Escritura. A palavra de Deus como autoridade e como infalível para nós, porque ela é a autêntica palavra de Deus. Ela deve ser entendida desta maneira. E nós defendemos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Esse é o primeiro distintivo que nós defendemos, que nós cremos, que nós não negociamos
a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não fala a respeito de Deus, ela é a mensagem do próprio Deus. Ela é o Evangelho e o Evangelho é o próprio Deus. É a mensagem autêntica de Deus. Então a Bíblia, ela é essa autoridade e ela é infalível. Ela não contém erro.